Olá a todos, bem-vindo e obrigado pela companhia de vocês aqui em mais um tutorial junto ao canal. Eu vou usar a versão 4.3, que foi recentemente oficializada aí no site do blender.org, para explicar a vocês 3 novidades interessantes que veio nessa atualização. Vamos começar. Eu coloquei aqui na área 3 modelos, eu estou olhando aqui pela vista sólida e vou olhar pela vista que é a vista denominada Material Preview. Repare que eu ainda não tenho materiais empregados junto a esse objeto. Então a primeira novidade é um node denominado Metallic BSDF, que vai facilitar um pouco aquele efeito metálico sobre a superfície dos objetos. Digamos que eu queira selecionar o busto desse modelo, eu vou suspender esse painel aqui de baixo e vou alterná-lo para o modo Shade Edit. Vocês vão notar que eu, por enquanto, não tenho nenhum material empregado nesse objeto. O que eu vou fazer é clicar o New. Como sempre, o material introdutório é um material chamado Principal BSDF. Vai permitir que a gente faça diversos efeitos, inclusive o Metallic. Mas agora, para a gente ter mais agilidade nesse processo do efeito Metallic, aqui em Surface basta a gente selecionar para o novo node aí que foi implementado, denominado Metallic BSDF. Quando a gente clica, vocês vão observar que o objeto agora já tem um node que já traz aqui os efeitos metálicos sobre a superfície. Se eu diminuir esse roughness, tanto aqui como cá na direita, onde tem o mesmo node que está descrito, vocês vão ter um efeito bem legal. Se olhar pela vista renderizada aqui e com um ambiente bem iluminado nessa área, vocês vão ter um efeito para que vocês possam usar de modo prático. Aqui eu posso, tanto faz aqui no node como no base color aqui da barra da direita, alterar para criar efeitos com cores metálicas junto a objetos, que vão dar o aspecto de cobre, de ouro, prateado, etc. É uma das novidades aí da versão recente. Vou mudar aqui para o modo Timeline novamente. Vou aproveitar aqui para explicar a vocês, com a lâmpada selecionada, uma segunda novidade que foi implementada nas versões atuais em relação ao Eevee. Lá no renderizador Cyclo já tinha. Então vamos ver. Se eu movimentar aqui a cena, que a depender da posição em que essa lâmpada esteja, ela vai criar um efeito de sombreamento e de iluminação junto à cena. Mas essa lâmpada está influenciando sobre quem? Sobre todos os objetos. E de repente você só quer que essa lâmpada tenha influência sobre um determinado objeto, seja quanto à iluminação ou seja quanto ao sombreamento. Então surgiu uma novidade bem legal. Selecionando a lâmpada, vocês vão vir na barra de propriedades da direita, vão clicar na opção chamada Object Properties, e aqui vocês vão abrir a guia e vão correr com o scroll do mouse até encontrar essa opção chamada Shade. Se por acaso estiver fechado, vocês clicam na setinha, ela vai se abrir, e aqui vocês vão ter duas opções, o Light Linking e o Shadow Link, que vão fazer os efeitos que nós desejamos. Nesse caso, eu quero que apenas um objeto seja iluminado na cena. Seria o objeto busto. Eu posso fazer com que essa lâmpada haja somente sobre esse objeto. Como? Basta vindo aqui nessa opção chamada Light Link, onde eu vou linkar a lâmpada, clique em New. Ele abre essa área. Eu vou dizer quem é o objeto que eu quero que essa lâmpada ilumine. Como é o busto, então eu venho aqui na Outline, encosto o cursor do mouse, pressiono o botão esquerdo e com ele pressionado eu vou arrastar o objeto para dentro dessa região e clico. Notem que agora somente o objeto, vou tirar essas setinhas daqui, está sendo iluminado. Os demais não têm a influência dessa lâmpada. Eu vou excluí-la selecionando aqui, ou então clicando no X, tanto faz. Veja que ele volta a iluminar todos os objetos de cena. Só que eu quero que essa lâmpada só gere a sombra nesse objeto que é o busto. Em vez de usar o Light Link, eu vou usar a opção chamada Shadow Link. Clique em New, eu abro uma área parecida e aqui eu vou puxar o objeto busto e arrastá-lo. O que é que vai acontecer? Somente o objeto agora está sofrendo a influência de sombreamento da lâmpada, os demais não. Se eu quiser excluir, posso clicar no X. Eu quero fazer com que apenas o sombreamento do cilindro aconteça. Clico New, vou buscar aqui o cilindro na Outline, seleciono, pressiono o botão esquerdo e trago para cá. E veja que agora somente o cilindro tem um sombreamento exposto junto ao renderizador Eevee. Então o que era bom no Cyclo já temos agora também no Eevee.
Vamos agora para uma outra novidade, para quem gosta aí do desenho 2D. Se nós mudarmos aqui a nossa interface para o 2D Animation, vou apagar aqui a cena, vocês vão contar agora com alguns pincéis já pré-configurados, que estão disponibilizados lá na coletânea, que é a biblioteca do Asset Browser. Já tem alguns pincéis aqui e borrachas que eu posso utilizar para fazer certos efeitos. Por exemplo, eu quero o efeito Airbrush. É só selecionar aqui e cá em cima eu posso definir o raio e a força com que esse pincel vai interagir junto ao efeito. Eu vou deixar aqui nesse padrão. Então, quando eu pressiono o botão esquerdo do mouse e corro, eu estou fazendo aqui um efeito de pincel do tipo aerógrafo. Se eu vier nessa opção aqui chamado Ink Pen, que é a caneta tinteiro, quando eu pressionar o botão esquerdo, ele vai fazer o efeito, que é a caneta tinteiro. Se eu vier aqui na opção Pencil, eu estou fazendo o lápis, como podemos chamar, interagindo. Em relação às cores, vocês vão ver que aqui na barra da direita nós temos como selecionar a cor material, que são as cores que nós acrescentamos na guia de materiais, que pode ter um preenchimento, pode ter um contorno de acordo com o nosso desejo. E voltarmos aqui para o Tool, nós temos também o Color Attribute aqui que nós podemos selecionar, definir qualquer cor nesse Color Picker que está aqui, e a gente pode definir a cor de acordo com o que nós atribuirmos aqui junto a essa janela. Então, se eu quiser agora usar o aerógrafo e pintar, eu vou pintar com a cor verde aqui selecionada. Se eu quiser o amarelo, eu posso pintar com a cor amarelo. Por exemplo, aqui a caneta, que é a caneta tinteiro. Se eu quiser uma cor azul, eu posso usar. Eu posso também, se quiser, pessoal, usar aqui as borrachas já pré-configuradas. Um apagamento de ponto. Tenho também como pintar os traços que eu já defini aqui nessa área de desenho para uma outra cor qualquer. Basta eu selecionar a cor que eu queira, por exemplo, o azul aqui, ó, e passar sobre aquele traço anterior e veja que eu consigo alterar a cor dele, ó, para a cor azul. Passando o mouse com essa ferramenta ativa, eu consigo modificar as cores dos traços. Então são 3 novidades que estão implementadas aí na versão 4.3. Existem outras que vão facilitar muita coisa em relação aos projetos que vamos desenvolver aqui no Blender 3D. Até o próximo tutorial e obrigado pela atenção de cada um de vocês.